Paz do Senhor, meus queridos, bênção de Deus. Meus amados, todos nós passamos por lutas, não é verdade? Todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis na vida. Tanto cristãos como pessoas que não são cristãs, pessoas do mundo passam por problemas. Mas existe uma diferença entre as pessoas do mundo e as pessoas de Deus. As pessoas do mundo, elas passam por problemas e tá tudo bem, acabou, não tem mais o que fazer. Ela passa por problemas, apenas isso. Pode perdurar ou não, pode acabar em algum momento, tá. Mas a diferença para o cristão é que ele passa por problemas, mas Deus o auxilia. Em todos os momentos do seu problema ali, todo o momento, né, do acontecimento ali da tempestade, o Senhor está auxiliando, dando forças, ajudando, guiando, direcionando. E no fim de tudo, há uma vitória. Deus não permite ninguém passar por problemas apenas por passar. Existem motivos, existem propósitos. E é disso que eu gostaria de falar. Por que eu passo por tanta luta? Por que passamos por tantas dificuldades? Esse é o tema para essa mensagem. Jesus, ele não disse que se nós o aceitássemos, nós teríamos uma vida livre de problemas e de dificuldades. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro, nós teríamos aflições. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando por causa de meu nome fordes perseguidos, vos maldizerem, vos maltratarem. Jesus deixou bem claro. Quando disseram a Jesus, olha, mestre, eu vou te seguir, Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus deixou bem claro que ele ia para a cruz, que ele ia para a morte. Inclusive ele disse, né, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E cruz, para os judeus, simbolizava a morte. Então não é fácil servir a Cristo, obviamente que não. É difícil. Passaremos por lutas? Sim. Sem Jesus passaremos, com Jesus passaremos também. Mas há uma diferença. Quando estamos em Cristo, as lutas, elas não podem nos vencer. E Deus nos auxilia durante todo o percurso, durante toda a nossa trajetória. Mas por que eu passo por lutas? Por que nós passamos por tantos problemas? Existem motivos para isso. E ao longo dessa mensagem, até o final dessa mensagem, um desses motivos vai se encaixar, se enquadrar na sua vida e nesse problema e nessa dificuldade que você está vivendo no hoje. Eu te prometo. Para nós iniciarmos esta mensagem, aliás, já iniciamos, né? Mas para nós nos aprofundarmos um pouco mais, eu quero trazer aqui o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual nós passamos por lutas, por dificuldades é porque nós nos afastamos de Deus. Sim. Quanto mais nós nos afastarmos de Deus, mais problemas e dificuldades nós tendemos a ter. Porque as bênçãos de Deus estão onde? Com o próprio Deus. Está com Ele. Então como que eu vou ter acesso às bênçãos de Deus se eu estiver longe desse mesmo Deus? E quanto mais longe eu estou de suas bênçãos, mais perto eu estou dos problemas e das dificuldades. Não foi diferente com Adão e Eva, por exemplo. Adão, enquanto ele estava em Deus, ele desfrutava de tudo do jardim. Mas a partir do momento que ele decidiu se afastar de Deus, então agora não mais ele poderia ter acesso ao mesmo jardim. Gênesis capítulo 3, verso de número 17, verso de número 19. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Deus deixou bem claro para Adão. Adão, enquanto você estava no jardim, é lógico que Deus está dizendo isso de forma indireta, né? Você desfrutava de tudo do jardim, você podia comer de tudo aqui.
Mas agora que você se decidiu se afastar de mim através do pecado, então você não mais tem acesso ao jardim. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim, pôs ali um anjo, uma espada, para guardar o jardim, para que o homem não tivesse mais acesso ao jardim, às árvores do jardim, à árvore ali da vida. Agora, Adão, você vai precisar trabalhar, você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar, vai ter que regar. E detalhe, muitas das vezes esse crescimento, dessa plantação que você vira a cultivar, ela vai ter espinhos, vai ter abrolhos, vai ter coisas ali que você não gostaria. Você vai ter que suar. Agora, é do suor do teu rosto que você vai comer o teu pão. Para a mulher, nós sabemos, Você vai ter dores de parto, vai ser submissa ao teu marido e tudo mais. Tudo isso por quê? Porque se afastaram de Deus. Então, eles trouxeram problemas para si, abraçaram problemas por simplesmente, simplesmente o modo de dizer, se afastar do Senhor. Então, quanto mais nós nos afastarmos de Deus, mais próximo aos problemas e às dificuldades nós temos. Nós estamos atraindo, abraçando, granjeando para si problemas e dificuldades por estar afastado do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Isaías, capítulo de número 59, verso de número 1 e o verso de número 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que Isaías está dizendo? A mão do Senhor, os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados para que ele não te ouça. Ele não é surdo, tá? Então ele pode te ouvir. E as mãos dele não estão encolhidas para que ele não possa te ajudar. Porém, há um detalhe aí. Vocês colocaram um obstáculo, que é o quê? A iniquidade. E ela serve como um empecilho para que o Senhor atenda a sua oração. Então Deus ele não vai te ouvir, e aqui o ouvir não está no sentido de surdez, mas está no sentido de dar ouvidos, de atender. Então Deus ele não vai te ouvir, ele não vai te ajudar, ele não vai te atender. Porque existe um obstáculo que vocês colocaram. O rosto está sendo escondido diante da face do Senhor para que Ele não atenda vocês. Ou seja, vocês se afastaram de Deus e agora estão próximo a mais problemas e dificuldades. Não significa que se eu estiver próximo de Deus, os problemas serão inexistentes, não. Mas existe uma categoria de problemas e de dificuldades que elas só vão existir se eu estiver longe do Senhor. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós passamos por problemas e dificuldades. Porque muitos passam por problemas e dificuldades porque estão longe do Senhor. Mas tem vez que eu vou à igreja e... Amado, o fato de nós irmos à igreja não diz que nós estamos perto do Senhor. Não diz que eu estou próximo dele, porque Jesus ele não mora na igreja. Eu participo de todos os cultos, mas ainda assim pode estar longe do Senhor. Porque Deus ele não está morando lá no templo. Então, o simples fato de eu estar na igreja todos os cultos não diz que eu estou próximo dele. Você lembra da multidão que apertava Jesus ali no milagre que foi realizado ali da mulher do fluxo de sangue? Jesus falou, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, mas a multidão toda está te tocando e te pressionando, Senhor. Ele disse, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Todos estavam esbarrando em Jesus, mas tocou no Senhor? Não. Somente uma mulher naquele momento tocou no Senhor e dele saiu o poder. Então nós esbarramos em Jesus constantemente nos cultos, nos trabalhos, esbarramos em Jesus nos congressos, na oração, nós esbarramos em Jesus constantemente, mas tocar nele verdadeiramente não tocamos. Estamos longe de Deus e não sabemos. Ou sabemos, mas não queremos reconhecer, enfim, participamos de tudo, mas estamos longe do Senhor. E esse é um dos motivos pelo qual nós passamos por problemas e por dificuldades.
Mas existe um segundo motivo. E o segundo motivo é porque deixamos de buscá-lo. Opa, mas espera aí, se você já falou sobre isso no primeiro tópico? Não. No primeiro tópico eu estou falando daquele que deixa, que se afasta de Jesus. Nesse segundo tópico, eu falo daquele que não se afasta de Jesus, mas não busca Ele como deveria buscar. E às vezes nós vivemos assim. Vivemos como a multidão, como eu já mencionei, sempre esbarrando em Jesus, mas nunca tocando nele. Eu me lembro uma certa feita, primeira vez que eu fui à praia, primeira vez que eu tive contato visual assim com o mar, aquilo me fascinou de uma maneira grande. Só que quando eu cheguei lá, eu levei um trauma de infância que eu tinha de água de rio em uma determinada ocasião. Só que a minha vontade de entrar naquele mar era tão grande que eu me esqueci do trauma de infância. E para mim aquilo não fazia mais sentido. E eu não entrava na minha mente a ideia de estar ali na praia, na areia, olhando para o mar e não entrar no mar. Eu tinha que entrar no mar, eu tinha que experimentar, ter toda aquela sensação de entrar na água do mar. E eu tinha me esquecido já do trauma de infância. E quando eu menos esperei, eu já estava ali. Eu estava, encharcado pelas águas do mar. E a experiência de estar encharcado pelas águas do mar é diferente da experiência de estar na areia olhando para o mar. É diferente. E é assim que nós estamos com Jesus. Em muitas das vezes, em muitos casos, nós estamos ali parado, pisando na areia, olhando para o mar, mas não tendo contato com Ele. Então eu não vou ser encharcado pelas bênçãos do Senhor. Porque eu estou aqui na minha mente perto de Cristo, olhando para Jesus, mas eu não estou nele. Então frequento os cultos, eu vou à igreja, participo dos trabalhos, eu tenho lá o meu ministério, meus serviços na igreja, mas eu não estou mergulhado em Cristo. Então as bênçãos do Senhor, elas não fazem parte da minha vida como deveriam, porque eu estou apenas vendo Ele, mas eu não estou nele, mergulhado nele. É impossível uma pessoa entrar na água do mar, de um rio, de uma piscina que seja, e não se molhar. É impossível. Eu vou entrar ali na água, mas eu não vou me molhar, eu quero sair seco. Não vai acontecer isso. Você vai sair encharcado. Do mesmo jeito é com Jesus. Existem pessoas que dizem que está em Cristo, mas estão secos. Não estão molhados, encharcados pelas suas bênçãos. E isso atrai para a vida dele que problemas e dificuldades, porque vive uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, uma vida de alguém que está na bênção, mas na verdade não está. Então, não basta apenas estar perto, tem que mergulhar nele. Por isso, muitas das vezes, eu e você passamos por lutas, problemas e dificuldades, porque não estamos mergulhados em Cristo, não estamos buscando a Ele, não estamos nos entregando ao Senhor. A Bíblia nos diz, lá em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28, Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse, vinde a mim e algo vai acontecer. Amado, ninguém de todas as pessoas que se chegaram a Cristo saiu da mesma maneira. Não. Eu conheço um Beltrano de tal que aceitou a Jesus e continuou do mesmo jeito. Então ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo. É impossível eu mergulhar a minha vida em Cristo e continuar da mesma maneira. Eu vou sair de lá abençoado. E sair, quando eu digo, não que eu vou deixá-lo, mas é uma força de expressão dizendo que o meu estado de quando eu entro em Cristo, ele é diferente de quando eu já estou lá, de quando eu permaneço lá. Entrei em Cristo, as coisas começam a mudar. Então, os problemas e dificuldades que muitos de nós vivemos é porque nós não buscamos ao Senhor como deveríamos buscar. O terceiro motivo pelo qual nós passamos por lutas e dificuldades, e eu disse que até o final dessa mensagem algum deles vai se encaixar com a sua vida, é porque nós não damos ouvidos a Deus. Não damos ouvido a Ele, não damos ouvidos à sua palavra. Jesus ele contou uma parábola dizendo do homem que edificou sua casa sobre a rocha e do homem que edificou sua casa sobre a areia.
Ele diz que o homem que edificou sua casa sobre areia, veio a chuva, o vento forte, a tempestade bateu contra aquela casa e ela caiu. E ela caiu por quê? Porque estava edificada sobre areia, não tinha firmeza. Mas o homem que edificou sua casa sobre a rocha, veio a mesma chuva, a mesma tempestade, veio as mesmas águas do rio, né, que transbordaram, bateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus disse, assim, semelhante a isso, é o homem que ouve e pratica a minha palavra. Enquanto que o homem que edificou sua casa sobre a areia é semelhante ao homem que ouve, mas não pratica a palavra do Senhor. Ou seja, ele escuta porque não é surdo, mas não dá ouvidos. E esse é o problema que muitos de nós vivemos. A nossa casa está desabando. As nossas estruturas estão sendo abaladas. Estamos vivendo em problemas e dificuldades. Muitas das vezes é porque nós não damos ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia nos diz, no Salmo 119, verso de número 105, se não falha a memória, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela ilumina o meu trajeto. Para onde que eu devo ir? O que eu devo fazer? Qual decisão tomar? A palavra de Deus, ela vai iluminar. Ela vai me dar uma luz, ela vai mostrar onde eu estou e para onde eu devo ir. Se eu ouvir a voz do Senhor, se eu der ouvidos à palavra de Deus e seguir a sua vontade, eu não vou cair em um precipício. Eu não vou cair em um buraco porque eu estou seguindo a Cristo. Isso não significa que eu vou deixar de viver problemas, porque muitas das vezes o Senhor me guia para o deserto. Mas ali Ele tem um propósito. Ali Ele tem um plano, trabalhar sobre a minha vida. Você lembra do povo de Israel que estava no deserto? Durante o dia eles tinham uma coluna de nuvem, trazia sombra para eles, refrigério. E à noite uma coluna de fogo que aquecia eles ali daquele frio, né, intenso do deserto nas noites. E guiava eles. Enquanto eles estavam embaixo das nuvens, embaixo ali da coluna de fogo, eles estavam não só protegidos, como sendo guiados e direcionados por Deus. Assim também em nossas vidas. Nós temos a coluna de nuvem, a coluna de fogo sobre nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor Jesus nos guiando, constantemente falando para nós, não vai por ali, não faz isso, faz aquilo lá. Mas nós não damos ouvidos. E é por isso que nós amontoamos sobre nós problemas e dificuldades. Quantos de nós, né? Não demos ouvidos a Deus. Muitas das vezes nós nem procuramos saber, né, qual era a vontade do Senhor para determinadas coisas. Aí nós tomamos as nossas próprias atitudes e as coisas ocorrem da maneira que nós não gostaríamos que elas acontecessem. E aí nós nos achamos encurralados. Aí nós temos que ir até onde? Até Cristo. Falar, Jesus, me ajuda nesse problema. E se ele pudesse falar assim, face a face, né? Ele diria, tá bom, mas por que você não me pediu instrução antes de você ir por esse caminho? É isso que acontece. O quarto motivo pelo qual nós passamos por luta, por problemas e dificuldades, é o motivo de que nós temos algo a receber do Senhor. Sim, isso ocorre, isso acontece. Muitas das vezes Deus ele quer nos conceder algo, mas nós não estamos preparados para esse algo. Então é necessário que nós passemos por alguma coisa de ruim, de negativo, que nos prepare a receber aquilo que o Senhor quer para nós. Às vezes nós oramos e falamos, Deus, eu preciso ou eu quero tal coisa, e a gente ora e clama ao Senhor, e aí passam dias ou meses, de repente vem uma luta, um problema, e a gente fala, Deus, mas por que esse problema? É aquele algo que você pediu, você não estava preparado para receber. Então, para você ser preparado para isso, você precisa passar por alguma coisa. Então, é Deus te preparando para que você possa ser ou venha a ser abençoado. E aquilo que você receber venha ser de fato cuidado por você. Que você não venha dispersar aquilo e que aquilo não venha se tornar na sua vida uma maldição e te atrapalhar na sua vida espiritual. Deus não vai te dar nada que te atrapalhe, que te prejudique. Então, às vezes as coisas que nós queremos, ou aquilo que Ele quer para nós, os planos dEle, se não tem como acontecer em nossas vidas, porque nós não estamos preparados para isso. E a maneira pela qual Deus usa para nos preparar são problemas, dificuldades e tempestades. Livro de Gênesis, capítulo número 40, verso de número 14 e até o 15, que diz assim, ó, porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem,
peço que você seja bondoso para comigo e fale ao meu respeito com o faraó, e me tire desta prisão, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Verso de número 23. Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Este é um trecho da história de José. Sabemos que José estava preso. E ali na prisão, ele interpretou dois sonhos, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E na interpretação, o padeiro ele seria morto, mas o copeiro seria restituído no seu cargo. Aí José fala com o padeiro, com o copeiro assim, olha, quando você estiver lá com o faraó, lembre de mim, fala para ele, olha, lá tem um rapaz que interpretou meu sonho, ele está lá, ó, de forma ali injusta, foi injustamente aprisionado na masmorra, tira ele de lá. Era essa a ideia, era isso que José queria. Mas a Bíblia nos diz, aqui no verso de número 23, que o copeiro ele foi restituído, mas ele se esqueceu. Ele não se lembrou de José. José continuou na prisão. Agora, pensa bem. Se José tivesse saído da prisão nesta ocasião, o que aconteceria com ele? José seria um homem livre que provavelmente voltaria a ser um escravo, quem sabe ali um empregado, correndo o risco de retornar para a prisão novamente, dependendo do que acontecesse com ele. Era isso que ocorreria com José. Só que os planos de Deus para José iam além. Deus tinha algo para José que ia além. Mas para que isso acontecesse, tinha que ser no momento certo. E José estava sendo preparado dentro da prisão. Porque José, ali, ele era chefe dos prisioneiros. Ele mandava ali. Então ele aprendeu ali a chefiar, a liderar dentro da prisão. E alguma coisa que ele correu com ele ali dentro, ali, ele conseguiu levar para fora. Ele conseguiu ser um grande governador. Mas José estava sendo preparado ali, não só nesse sentido, né, mas também no sentido psicológico. Enfim, Deus estava preparando José de diversas maneiras. Existia um tempo pelo qual José deveria ainda permanecer naquela prisão. Então o problema de José tinha um motivo. Era algo que ele tinha a receber de Deus e que não daria certo se aquele problema se esvaísse dali, naquele momento. José não seria governador. Então depois que Faraó teve o sonho e tal, e nós conhecemos a história, aí, não, lá tem, agora que eu lembrei, o copeiro falou, agora que eu lembrei, quando eu estava lá na prisão, o rapaz interpretou meu sonho, é José e tal, ela manda chamar ele. Enfim, conhecemos a história, José se torna governador do Egito. Esse homem não seria governador se tivesse saído de lá antes do tempo. Então você passa por problemas e dificuldades, e às vezes você se escabela e aquilo causa dor e agonia, e você quer que tudo se acabe, mas tem algo para ser concedido a você, Deus tem algo para te dar. E para que este algo não venha a se esvair da sua mão, ou que venha a ser de fato uma bênção na sua vida, para que venha a dar certo, você precisa passar por determinadas tempestades. É isso que ocorreu com José, era uma tempestade, era um problema que ele estava vivendo, estava preso, mas existia um motivo para isso. Qual era o motivo? Ele ia receber algo de Deus muito maior. Então José se torna o governador do Egito. Então, este é o quarto motivo pelo qual nós passamos por dificuldades, para receber algo da parte do Senhor. O quinto motivo pelo qual nós passamos por momentos de dificuldade é para que nós não percamos aquilo que nós já recebemos. Sim, existem coisas que nós recebemos da parte do Senhor. Você tem lá quem sabe a sua casa, a sua família, tem seu ministério, a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa santificação, o reino celestial, a nossa vida eterna, para que você não perca aquilo que você já tem. Então é necessário que às vezes você passe por problemas e por dificuldades. Livro de João, capítulo 15, verso de número 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou em outra tradução, ele poda. Jesus é a videira. Nós somos os ramos ligados a ele. Mas se nós não dermos fruto, ele corta. Mas se nós dermos fruto, ele poda, para que nós venhamos dar mais fruto. E é assim que ocorre em nossas vidas. Nós estamos ligados em Cristo,
e nós estamos dando fruto, a nossa vida espiritual, o reino celestial, amém? Mas há chances de que isso se perca. Por isso ele diz em sua palavra, todo aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você pode cair, mas para que isso não aconteça, então Deus ele permite problemas, dificuldades na minha vida, para que eu me estruture e me firme ainda mais nele. E aquilo que eu tenho, que eu já recebi da parte dele, eu não venha a perder. A poda dói. Essa é a verdade, ela dói. Não é macia, não é tranquila, não é engraçado. Ela dói, mas é necessário que exista a poda, porque senão nós podemos perder coisas das quais nós já temos. E ao invés de nós valorizarmos, darmos valor, nós podemos ali na frente começar a olhar com outros olhos, a se distanciar de Deus, a deixar de lado a vida eterna, a santificação, a oração, a vida com o Pai. É necessário que exista a poda. Sabe por quê que tem que ter poda? Numa videira, por exemplo, algum outro tipo de planta, por exemplo. Sabe por que tem que existir a poda? Existem motivos para isso. Um dos motivos é que a poda, ela direciona os nutrientes para os galhos mais fortes, evitando que os nutrientes se percam para os galhos mais fracos. Então, ali numa videira, por exemplo, existem galhos ali que já estão mais fracos, que provavelmente já não vai produzir. Então eles tiram eles, porque senão a videira ela continua mandando nutriente para todos os galhos, inclusive para aqueles que são fracos, que vai ter uma simples perca ali de nutriente. Não faz sentido continuar nutrindo algo que não vai mais ter nenhum tipo de fruto, ou que será um fruto muito ruim. Por isso a Bíblia nos diz, né? Todo ramo que não dá fruto, ele corta, porque não há sentido mandar nutriente para um ramo que não vai produzir. Na nossa vida também é dessa maneira. Existem coisas em nós que precisam ser podadas. Às vezes é um orgulho, às vezes é uma inveja, às vezes é uma altivez, soberba, enfim, existem tantas coisas em nossas vidas que precisam ser podada, porque senão a nossa espiritualidade ela começa a se perder e nós passamos a desistir de coisas das quais o Senhor não gostaria que nós desistíssemos. Quantas pessoas desistem de sua família? Quantas pessoas desistem do seu cônjuge? Desistem dos seus filhos? Desistem do ministério? Quantas pessoas desistem de viver? Por quê? Porque não aceitaram a poda. Então é necessário que exista a poda, para que os nutrientes sejam enviados para onde de fato vai surtir efeito. Outro motivo pelo qual é necessário existir a poda é que a poda ela estimula a produção de novos ramos que são os únicos que produzem cachos. Ou seja, tem ramos que produzem de fato. Então, tirando aqueles ramos que não vão produzir nada, a tendência é que aqueles ramos que têm a possibilidade de produzir, produzam de fato. Na nossa vida não é diferente. Então, existem coisas em nossas vidas que precisam ser cultivadas, precisam crescer, a esperança, a paciência, né? Ali o fruto do Espírito Santo mesmo, né? Tudo isso tem que ser cultivado em nossas vidas, regado e ter crescimento a cada dia. Mas se nós deixarmos juntamente com essas coisas, existirem coisas que são contra o querer e a vontade do Senhor, então elas vão acabar sufocando isso. E nós vamos perder bênçãos do Senhor. Outro motivo pelo qual é necessário que exista a poda é que a poda evita que a árvore produza menos fruto. Jesus ele não quer deixar de produzir. E para isso, se eu sou um ramo ligado a ele, eu tenho que produzir. Se eu não produzir, ele corta. E aí eu vou perder o quê? A minha vida eterna. Então, para que você não perca a sua vida eterna, Deus ele vai permitir problemas e dificuldades. Esse é um dos motivos. O quinto motivo nosso aqui. Então, por que eu passo por tanta luta? E por que eu passo por tanta dificuldade? É porque você tem algo que Ele não quer que você perca. O reino celestial. Existem coisas em sua vida, às vezes até mesmo terrenas, que Ele não quer que você perca.
a sua família, a sua casa, os seus filhos, enfim, o seu ministério e tantas outras coisas. Mas só que nós não entendemos, aquilo não encaixa na nossa mente e nós não compreendemos o porquê que nós estamos passando por tanta luta. A pergunta não é o porquê, deveria ser o para quê. Qual é o motivo, qual é o propósito? Deus pode revelar sim, Ele pode também ficar calado. A verdade é que nós devemos sempre remar a favor de Deus. Não tenta remar contra o Senhor, que não vai dar certo. Não tenta lutar com Deus, porque não vai funcionar. Ah, mas Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Não, aquilo é uma outra história, dentro de um outro contexto. Jacó estava na vontade do Senhor, e ali Deus mudou o nome de Jacó. Enfim, é um outro contexto. Então, não use de desculpas para permanecer como você está. Não use de desculpas para agir errado. O Senhor Deus, Ele tem uma bênção na sua vida. Mas para que você de fato seja abençoado, você não pode remar contra Ele. Reme a favor de Deus. Senhor, o Senhor permitiu essa luta, esse problema na minha vida? Tá bom, Senhor, então vamos passar por isso, que eu sei que o Senhor vai passar comigo. Eu sei que do outro lado ali eu vou sair cantando vitória, porque o Senhor está comigo. Não importa o tamanho da tempestade, importa o tamanho do meu Deus na minha vida. Então não importa quantos problemas eu passe, desde que eu passe com o Senhor. E eu sei que há um propósito pelo qual o Senhor quer que eu viva, que eu passe por isso. E eu vou passar e vou vencer, porque o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, para que Deus Ele nos auxilie, para que todas as lutas em nossas vidas, elas venham ter um benefício, que não seja aquela luta que nós abraçamos com nossa própria ignorância, por falta de ouvir a palavra de Deus e granjeamos para nós os problemas, mas que seja aquela luta que o Senhor permitiu, mesmo nós estando na presença dEle, para que nós venhamos a nos fortalecer e a receber uma bênção, uma vitória, algo que o Senhor tem preparado para nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, perdoa-me de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Eu sei que não mereço, ó Deus, estar aqui e falar com o Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso, Pai. E o Teu sangue que me purifica de todo pecado me dá o direito de adentrar o Teu santuário, me dá a permissão de entrar no Teu santuário. E eu quero adentrar neste momento com a minha oração e colocar diante de Ti, Senhor, as minhas necessidades, os meus problemas e os problemas do Teu filho, Pai, da Tua serva, da Tua filha. E pedir, ó Deus, para que o Senhor entre com providência, trabalhando, Senhor, na vida de todos aqueles que neste momento estão orando comigo, realizando o Teu grande milagre, trabalhando, Senhor Jesus, em seu interior, dando forças, ó Deus, para conseguir, ó Deus, resistir neste momento crítico e poder ser abençoado pelo Senhor, ó Pai. Eu creio que o Senhor está entrando com providência agora, Pai. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é um Deus maravilhoso. Faz a Tua obra, Senhor, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, amado. Que o Senhor conceda a você a sua vitória. Que você venha sair deste problema, dessa dificuldade, glorificando o nome do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe.